Olha só, quando a gente fala da representatividade feminina na liderança, a gente não está falando só de justiça social, tem um impacto muito real nos resultados. Você acompanha isso de perto, traz pra gente. Sim, sim. Acho que para além de tudo que eu tenho feito nos últimos anos, eu trabalhei muito tempo em empresas de tecnologia na área de diversidade e inclusão. E a gente via exatamente o impacto de você ter uma liderança, uma mulher comandando os times, assim, fazia toda a diferença, porque eu acredito que a gente leva coisas para a mesa que é isso, né? Que faz toda a diferença no dia a dia das pessoas, do time. Eu acho que essa sensibilidade também de ter mais empatia com as outras pessoas, que às vezes são até de pessoas diversas e tudo mais. Então acho que o que eu aprendi vendo mulheres na liderança é isso, assim, quando tem mulheres, a gente consegue aumentar ali a produtividade do time, né? Essa conexão da liderança com o time. Ô Dani, mas ainda é pouco. Ainda é muito pouco. Ainda é pouco. E aí eu queria fazer um recorte, né? Se a gente está falando da dificuldade das mulheres no mercado de trabalho, eu queria trazer para as mulheres negras. Sim. Né? Porque eu acho que é muito importante a gente dizer que essas camadas, esse funil, ele vai acontecendo ali. Com certeza. Né? Como é que você vê hoje o posicionamento da mulher negra no mercado de trabalho e entre as líderes? Sim, então, eu acho que durante os últimos anos a gente teve um boom, né, de muito incentivo de mulheres na liderança, só que também a gente está passando por esse processo de ver essa diminuição. Então é perceptível ver que a gente tem hoje uma diminuição na ocupação desses cargos, porque a gente já não fala mais de diversidade e inclusão hoje, né? E aí nos últimos anos a gente teve um boom, só que hoje em dia é como se a diversidade e inclusão não existisse. Mas a gente ainda precisa ter lideranças diversas, porque assim, se a gente quer conversar com... Hoje a gente, né, pensando em Brasil, o Brasil é um país extremamente diverso. E aí a gente precisa ter essa diversidade refletida nesses cargos, nessas cadeiras. A gente precisa ver pessoas ocupando essas cadeiras. E quando a gente tem essas lideranças mais diversas, né, a gente tem vários dados da McKinsey que fala que você aumenta tanto a inovação, né, porque é isso, você tem várias pessoas pensando diferente, trazendo perspectivas para a mesa. Então, o meu repertório, ele é completamente diferente do seu, que é completamente diferente do seu e do seu também. Então é isso, quando a gente senta numa mesa, a gente senta para tomar as decisões, cada um vai trazer para a mesa ali o que te agrega no dia a dia, né? O seu repertório. Então, às vezes, quando você tem pessoas, lideranças diversas, e essas lideranças ou essas pessoas dentro do time, elas se sentem confortáveis, porque eu acho que não é só você ter as pessoas no time, pessoas diversas, elas precisam ter um ambiente que elas se sintam confortáveis de levantar a mão e falar, gente, olha, essa ideia aqui tá muito ruim. Eu acho que se for pra rua, isso vai dar um problema. E nem segurança, sempre é assim, né? Exato, trazer esse ambiente de segurança psicológica mesmo para as pessoas. Então, quando a gente pensa no Brasil e a gente pensa em criar produtos nacionais, a gente precisa ver isso refletido tanto com os colaboradores quanto também com as lideranças. E um outro ponto que eu acho importante frisar é que esse interesse por diversidade e inclusão, ele precisa ser top-down, assim, também. A liderança, a alta gestão da empresa, ela precisa olhar e entender que isso é necessário. E isso escalando também. Porque também não adianta, às vezes, ali o pessoal na base tá tentando trazer mais diversidade se a alta liderança, ela não é comprada com a pauta. Ô Dani, eu queria trazer uma questão que eu acho também importante. Além da gente não ter tantas mulheres na liderança, a percepção de líderes no Brasil hoje, a gente tem pesquisas recentes que mostram que as pessoas não colocam a mulher nesse lugar. Uhum. Então, quando você, vai fazer pesquisas e pensa assim, numa figura líder, ou pede para mencionar líderes que te inspiram, não aparecem mulheres nessas citações, raramente isso acontece. E eu queria trazer uma coisa que recentemente, inclusive, eu tenho que admitir que eu fui apresentada a ela e que me surpreendeu muito, até num workshop feito em O Tempo, é a engenheira de dados do Google, que me surpreendeu, porque eu não sabia, primeiro porque fomos colocados, qual seria a figura que, apresentada a essa realidade, qual seria a figura líder da engenharia de dados do Google? Um homem branco e uma mulher preta. Todo mundo vai no quem? No homem branco. Claro. Quem é a mulher preta? A Marian Kroc,
não sei se a pronúncia é certa essa, gente, vocês me A gente perdoam, pode dizer. mas ela tem um currículo... hoje é que tá liberado, né? A chefe liberou, fodástico também. E é uma coisa impressionante que ela sozinha, ela tem mais de 200 patentes registradas nas telecomunicações. Sensacional. E vocês, o Brasil principalmente, né, porque essas pesquisas foram feitas aqui, ela tem o estereótipo, né? Então, assim, você não coloca essa mulher naquele lugar. Então, o que eu queria te perguntar, Dani, é isso. A gente, além de não ter mulheres na liderança, a gente não vê as citações, né? A mulher sendo colocada só de forma verbal nesse lugar. A gente ainda precisa caminhar muito para colocar as mulheres e as mulheres pretas nesse lugar da liderança? Com certeza, eu acho que a gente tem um grande caminho aí pela frente, um grande desafio de não só trazer essas mulheres, mas reconhecer mesmo, né, o que elas estão fazendo. Quando a gente olha para a tecnologia, sempre a gente vai ter, né, essas grandes referências e às vezes até internacionais de pessoas que estão criando grandes produtos. Mas a gente tem aí ao longo da história várias pessoas, várias mulheres negras que fizeram coisas incríveis, mas ninguém sabe, né? Então, por exemplo, a fundadora a criadora ali do GPS é uma mulher negra, mas a gente não sabe disso. Então tem várias outras coisas que a gente usa no dia a dia que tem mulheres negras por trás, né? Acho que Estrela Além do Tempo é uma grande referência disso. Um filmaço. E que a gente não sabe. Então acho que sim, a gente tem um longo caminho de reconhecer, de primeiro, né, trazer essas mulheres. Eu acho que hoje a gente está carente, na verdade, de lideranças, né? Eu acho que a gente vive uma grande crise quando a gente pensa em lideranças. E aí, quando você escala isso para lideranças inspiradoras, aí o funil realmente diminui. Mas eu acho que a gente, além de pavimentar esse caminho, a gente ainda precisa dar luz, né? Mostrar, falar dessas mulheres, porque eu sinto também que é isso. Se nós, enquanto mulheres, não falarmos das outras mulheres, fica também muito difícil, né? Eu não sei se vocês já viram essas trends na internet. Cita 3 mulheres que você admira. As pessoas não conseguem sair da mãe, da eu irmã. acho muito louco isso. Eu poderia estar várias, né? Porque eu quero dizer que eu acho que eu sou muito privilegiada, porque eu fui cercada por grandes mulheres na minha vida profissional, mulheres de personalidades diferentes, de visões de mundo diferentes, e que me ensinaram muito, eu aprendi muito com elas. E isso me fez olhar mais para a mulher como liderança. Para além de ser mulher, eu entendi que eu precisava agregar essas mulheres no meu ambiente de trabalho. Então, a redação de O Tempo hoje, ela é muito equilibrada entre homens e mulheres, né, no total dos 200 colaboradores que a gente tem. E a gente tem, na liderança, 43 pessoas, né, exercendo algum tipo de liderança dentro da redação. Desse total, dessas 43, 58% são mulheres líderes. Então, assim, eu sei que é um quadro diferente de tantas outras empresas, mas é a nossa parte. Eu acho que é isso. Você falou, isso tem parte de cima, a empresa precisa olhar para isso. E eu tenho uma líder mulher, né, que é presidente da empresa que eu trabalho, Marina Medioli, e ela olha para essa diversidade. Então, isso é muito importante. Dani trouxe isso, né, porque senão não se cria uma cultura.